Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e na aula de português de hoje nós vamos falar sobre o travessão. Vamos lá? O que é travessão? Travessão indica a fala de alguém. Exemplo, a professora falou: crianças, abram o livro. Então, pessoal, todas as vezes que a gente vê esse sinal de pontuação, o travessão, ele é um tracinho na horizontal. Ele vem no início da frase, tá? Nunca no final. Por que no início? Porque ele indica que vai acontecer alguma coisa. E essa coisa que vai acontecer é a fala de um personagem. Então, todas as vezes que a gente estiver escrevendo um texto e que o personagem for falar alguma coisa, antes da gente escrever essa fala, nós precisamos colocar o travessão, tá? Tirinhas são diferentes de textos. Agora nós vamos ver qual é a diferença da fala de um personagem nas tirinhas e a fala dos personagens no texto. Existe uma diferença e essa diferença está justamente no sinal de pontuação usado. Observem aqui a transformação. Nós vamos transformar essa fala do personagem aqui dessa tirinha em um texto, tá? É bem pequenininho só para vocês verem a diferença. Então aqui, o que acontece? A transformação da tirinha em texto, ela vai contar o que a imagem mostra. Então aqui, quando eu vou escrever ou ler uma tirinha, não tem narrador. A fala sai direto do personagem e nos balãozinhos das tirinhas não usamos o travessão. Então, para isso que existe o balãozinho, porque aí eu já sei quem tá falando, eu não preciso colocar aí a mãe falou. Já o balãozinho já sai direto daquele personagem. Então, olha só, aqui a gente vai ver o balãozinho saindo aqui direto da personagem falando o seguinte: quem diria, o meu filho tá virando um homenzinho. A gente sabe que quem falou foi essa moça, porque o balãozinho tá saindo dela. Percebam que não tem travessão. Isso é regra, tá, pessoal? Tirinha, dentro dos balãozinhos, não usamos travessão. Se eu for transformar esse balãozinho da tirinha em um texto, eu vou ter que ter uma parte explicando o que essa imagem mostra, tá? Então é como se tivesse um narrador. A mãe ficou espantada por imaginar que seu filho já estava namorando. Ela disse consigo mesma. Olha o travessão aqui, gente, ó. Quem diria, o meu filho tá virando um homenzinho. Se eu vou colocar no texto a fala de um personagem, eu tenho que usar o travessão. E aqui ele tá aqui, ó, tá? Bem diferente da tirinha, onde a fala é a mesma, mas não tem travessão aqui na tirinha, tá? Vamos lembrar sempre disso aí. Aqui nós vamos ver mais um exemplo. Nessa tirinha do Cebolinha, né? Então, tem aí a tirinha com as seguintes falas. Muito bem, Cebolinha. Acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessas, né? Abaixo a poluição. Mas primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então é uma tirinha engraçada, né? Que o Cebolinha tá querendo acabar com a poluição e a mãe dele fala que antes ele tem que acabar com a poluição no quarto dele. É claro que é uma poluição visual, né, gente? Porque se a gente perceber aqui, ó, tá cheio de brinquedo espalhado, né? E isso é uma poluição visual. Então, agora vamos ver se ficou mais fácil de entender. Aqui nós temos a tirinha, tá? A mãe dele falando diretamente com ele, o balãozinho saindo diretamente da mãe dele, né? E agora nós vamos transformar isso num texto. Então vamos ver como é que ficou. Reparem que aqui não tem travessão, ó, tá? Nos balãozinhos não tem travessão. Então vamos ver como é que ficou. Agora a gente transformou essa história do Cebolinha num texto. Então o título, porque a gente não pode esquecer do título, né? Abaixo a poluição. O título tá lá em cima. Então tá aqui. Agora vai entrar a parte do narrador. Cebolinha estava preparado para participar de uma passeata em defesa da natureza. Ele carregava uma placa onde estava escrito: abaixo a poluição.
Sua mãe ficou muito orgulhosa por ver o filho tão engajado na luta pelo meio ambiente e disse a ele: reparem aqui, aqui vem a fala do primeiro quadrinho da mãe de Cebolinha. Olha aqui o travessão. Eu transformei isso em texto, o travessão vai aparecer. Muito bem, Cebolinha. Acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessas. Cebolinha ficou feliz com a aprovação de sua mãe. No entanto, a mãe abriu a porta do quarto de Cebolinha e viu uma tremenda bagunça. Havia brinquedos jogados em todo o chão. A cama estava desarrumada, os sapatos espalhados ao lado da cama. A mãe ficou decepcionada com toda aquela bagunça e o entusiasmo de Cebolinha também desapareceu. Apontando para toda aquela sujeira, ela disse: de novo, pessoal, travessão aqui, ó. Tirei do balãozinho, virou texto, eu tenho que usar o travessão. Mas primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então, gente, esse é o principal ponto da gente entender o uso do travessão. O travessão só é usado em textos, tá? Para indicar a fala de um personagem. Quando eu vou criar uma história que seja uma história em quadrinhos, onde tem os balõezinhos direcionados para os personagens, eu não uso o travessão, tá? Não é uma questão de não precisar, é não poder, senão vai ficar errado, tá? Então, essa foi a aula de hoje a respeito do travessão. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para a plataforma fazer as atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.